Olá, vamos a mais uma de nossas aulas de matemática. Eu hoje trago aqui para vocês um estudo sobre a resolução da equação de segundo grau, mas agora pelo método de Bhaskara, que é um método muito conhecido e é um método que pode ser usado para qualquer tipo de equação do segundo grau com uma incógnita, tá? Lembre-se que a gente está estudando a equação com uma incógnita. Ou seja, geralmente é o x, tá? Mas não é necessariamente, obrigatoriamente x, ok? No caso da equação em x, eu escrevi aqui a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, que é um matemático indiano que vale a pena, é bom que você pesquise sobre esse matemático. A fórmula que leva o nome de Bhaskara é essa aqui, olha, x é igual, ou seja, o valor para a solução, o valor de x, a raiz é igual. Esse menos aqui significa troque o sinal. De quem? Do B. Ou seja, se o B na equação do segundo grau, o coeficiente B é 2 positivo, aqui na fórmula ele fica negativo. Se lá na equação ele é negativo, aqui na fórmula ele fica positivo. Então troque o sinal de B mais ou menos a raiz de quem? Do delta, que é o discriminante. Lembrando que delta é calculado por essa fórmula aqui, tá? Ó, delta é igual a B ao quadrado, menos 4AC, tá certo? Então, calcula o delta, encontrou o resultado? Aqui na fórmula de Bhaskara, você coloca a raiz quadrada dele. Por exemplo, se aqui deu 25, vai calcular a raiz quadrada do 25, que é 5. Se aqui deu 36, calcule a raiz quadrada, que é 6, e coloque aqui, assim por diante, tá? Dividido pelo dobro de A. Então, é menos B mais ou menos a raiz do delta dividido pelo dobro do A. Veja, aqui você tem o coeficiente da equação, coeficiente do termo de primeiro grau, aqui o coeficiente do termo de grau 2, e na fórmula de delta você tem coeficiente do termo de grau 2, coeficiente do termo de grau 1 e o coeficiente ou termo independente, tá certo? Então, a solução da equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara depende completamente dos coeficientes dessa equação. Vamos a alguns exemplos para você entender isso claramente. Vamos lá. Olha, depois que a gente determina aqui, reescreve. Então, depois que a gente escreve aqui, substitui o coeficiente B, calcula a raiz quadrada do delta, divide pelo dobro do A, nós temos duas possibilidades. Uma delas, olha, tá vendo mais ou menos? Uma delas vai ser a solução x1, a outra vai ser a solução x2. Veja bem, a solução x1 vai ser o coeficiente B com sinal trocado somando a raiz quadrada do delta e divide pelo 2A. O x2, ou x duas linhas, será igual ao coeficiente B com sinal trocado, subtraindo a raiz quadrada de delta e dividindo pelo dobro do A. Professor, eu não entendi, eu fiquei com dúvida nisso aqui. Fiquei com dúvida. Então agora vamos aqui ao exemplo e você vai entender de forma mais clara. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é determinar os coeficientes A, B e C. Veja, a equação do segundo grau está organizada. Olha, o termo de grau 2, termo de grau 1 e termo independente. Ela tem os três termos, ela é uma equação completa. Neste caso, o A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 10. Determine os coeficientes, porque na fórmula de Bhaskara nós vamos precisar dos coeficientes. Agora, para saber se essa equação tem solução mesmo ou não, a gente vai calcular o discriminante, o delta. Bom, o delta é quem? É B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Tá certo? Então, vamos lá. Então, essa seta dupla significa então, o delta será quem? Olha, vamos trocar os valores. Olha, o B é menos 5. Que ao quadrado vai ficar 25. Agora vamos aqui, ó, menos 4 vezes A vezes C. A minha dica é fazer A vezes C primeiro. A vezes C é 1 vezes 10. 1 vezes 10 é 10. Então aqui deu 10. Olha, 1 vezes 10, 10. Menos 4 vezes 10, menos 40. Olha o que aconteceu aqui. O delta é igual a 25 menos 40. O delta é um número negativo, que de 25 não dá para tirar 40. Vai ficar negativo 15. E olha o que aconteceu. Quando o delta é negativo, então, não existe solução para a equação dentro dos números reais, ou seja, não existe número real, número deste conjunto, que substituindo aqui no lugar de x, satisfaça o cálculo apresentado e o resultado seja igual a zero. Então essa equação não tem solução. Para quem tem dúvida sobre isso, volta nos vídeos, assista ao vídeo sobre as soluções da equação de segundo grau. Delta negativo não tem solução, tá certo? Então aqui nós encerramos, nem chegamos no caso da fórmula de Bhaskara, ok? Vamos para um próximo exemplo. Veja aqui ele. Exemplo 2, x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Bom, vamos lá, determinamos coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Bom, o A na frente do x quadrado não tem ninguém, é 1. O B é na frente do x, no caso é positivo 4, eu vou pôr 4. C, termo independente, positivo 4, então é 4. Vamos verificar agora se essa equação tem solução. Pelo discriminante delta, B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então vamos lá.
o delta é igual a quem? Vamos procurar o resultado, calcular o resultado. O b é 4, então é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, menos. Vamos ver se fica menos ou passa mais. Olha, o a vezes c é 1 vezes 4. Tá claro? 1 vezes 4 é 4. Então aqui ó, vai ficar 4. Então é menos 4 vezes 4, dá menos 16. Olha o que aconteceu nesse caso. O delta é igual a 16 menos 16, e o delta é 0. Olha, o delta não é número negativo. O delta é número neutro. Como não é número negativo, no caso é neutro, tá tudo bem, tá ok. Agora sim nós vamos para a fórmula de Bhaskara. Tá certo? A fórmula de Bhaskara é a solução x, a raiz x vai ser, troque o sinal do b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, divide pelo dobro do a. Então vamos ver aqui, ó, menos b. Bom, quanto vale o b na equação? É 4, só que aqui com o menos na frente vai ficar menos 4. Então x é menos 4, por isso que diz, troque o sinal do b. Se aqui é mais, na fórmula de Bhaskara fica menos. Pois o traço de fração, mais ou menos. Raiz quadrada do delta. Bom, o delta é 0, a raiz quadrada de 0 é 0, então é mais ou menos 0. Ou seja, mais 0 e menos 0 não vai fazer diferença. Nem precisava pôr. Divide pelo dobro do a. Quanto é o a? É 1. O dobro do a é 2. Ou seja, o x é igual a menos 4 dividido por 2. Ou seja, então o x é igual a 4 dividido por 2 é 2. Aqui é negativo e aqui é positivo. Menos dividido por mais é menos. Ou seja, tem só essa resposta. Só essa. Professor, e aqui o do menos? Olha, menos 4 mais 0 não muda nada. Menos 4 menos 0 também não muda nada. Então, essa parte não teve. Só dividimos pelo denominador e deu menos 2. Então, o conjunto solução aqui, olha, é menos 2. Na verdade, isso aqui significa o seguinte, que x uma linha, ou x1 é menos 2, e o x duas linhas também é o menos 2. Olha, só que a solução é a mesma. Então, ao invés de ter duas soluções, nós descobrimos que tem uma só. É a solução que repete, mas é uma só. Tá claro isso? Vamos a um terceiro exemplo, então. Terceiro exemplo. Olha aqui, x² mais 6x mais 5 igual a 0. Uma equação do segundo grau com termo de grau 2, termo de grau 1 e termo independente. Ela é completa. Vamos determinar os coeficientes. O a, o b e o c. Tá claro? Então vamos lá a essas respostas. O a, na frente do x² não tem ninguém, é 1. O b, na frente do x é mais 6, é positivo 6. E o c, mais 5. Então é 5. Tá claro? Vamos agora ao delta para descobrir se essa equação tem solução ou não. Então é b² menos 4 vezes o a vezes o c. Então vamos ao cálculo então do valor de delta. B ao quadrado. O b é 6. 6 ao quadrado, 36. Menos. Vamos ver se continua menos ou se vai para mais. Olha, o a vezes c é 1 vezes 5. 1 vezes 5 é 5. Então essa parte foi feita, deu 5. Então é menos 4 vezes 5. Menos 4 vezes 5 vai dar menos 20. Então fica menos 20, ok? Olha, 4 vezes 5, 20. Com um menos na frente, menos 20. Então o delta, olha, então, o delta é 36 menos 20, dá 16. Olha, não deu número negativo. Tá ok, se der número negativo, acabou, nem vamos para a fórmula de Bhaskara. Escrevemos, não existe solução. Mas como não deu número negativo, a gente vai para a fórmula de Bhaskara. Qual fórmula é essa, professor? É essa aqui, ó. A raiz x é igual, põe um traço de fração, troca o sinal do b, adicione e subtrai mais ou menos a raiz quadrada do delta, que calculamos aqui, olha. Raiz quadrada do delta é raiz quadrada de 16, a gente já sabe que resultado vai dar aqui. Divide pelo dobro do a, que está determinado aqui, ó. O b está determinado aqui, então agora é só resolver, ó. Então, x substituir, né? Menos b. Então, troque o sinal do b. O b é 6, olha, aqui vai ficar 6. Com um menos na frente, vira menos 6. Menos 6, mais ou menos. Raiz quadrada do delta. Raiz quadrada do delta é raiz quadrada de 16, que é 4. Então, mais ou menos, a raiz quadrada do 16 é 4. Então, mais ou menos 4. Divide pelo dobro de quem? Do a. O a é 1. 2 vezes 1, 2. Ok? Aí aqui nós teremos duas soluções, ó, o x1 e o x2. Veja bem agora, ó, o x1 é o 6 com 1 mais, ó, menos 6 mais 4. Menos 6 mais 4 fica menos 2. Divide por 2. Então aqui é menos 1. Vou pôr aqui, ó, x uma linha deu menos 1. Agora vamos ao x2. O x2 é igual, olha, o menos 6 com o menos 4. Então é aqui, olha. Menos 6 com menos 4 dá menos 10. Divide por 2. Menos dividido por mais é menos. 10 dividido por 2 é 5. Deu menos 5. Então o x duas linhas é menos 5. Portanto, o conjunto solução é formado por esses dois valores. O menor primeiro, então é esse, ó, menos 5 e menos 1.
Tá ok? Então aqui nós resolvemos 3 exemplos da resolução de equação do segundo grau com uma incógnita pelo método de Bhaskara, tá ok? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida nessa aula e eu vou encerrando-a por aqui. Até a próxima!